Olá, planilheiro, seja bem-vindo à segunda parte do vídeo sobre funções de data e hora do Excel. E dando continuidade às funções de data e hora do Excel, vamos retomar aqui com a função dias 360. O que ela retorna? Ela retorna o número de dias entre duas datas com base em um ano de 360 dias, ou seja, 12 meses de 30 dias. A sintaxe dela é simplesmente uma data inicial, uma data final e um método. E é esse método aqui que eu vou tentar explicar para vocês para ficar um pouquinho mais claro, embora essa função seja muito mais utilizada no ambiente contábil. Então, se você for contador, técnico de contabilidade ou trabalhar com contabilidade de alguma maneira, essa função pode ser útil para você e eu quero te ajudar explicando esse método aqui. Então, vamos ver como é que funciona esse método na função dias 360. Eu criei uma tabelinha aqui, deixa eu colocar ela aqui. Essa função dias 360, além dela ter a data inicial e a data final, ela também tem um argumento lógico, que é o método. Se eu escrevo falso, ela vai considerar o método NASD, que é da Associação Nacional de Corretores de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, que é essa sigla NASD em inglês. Ela vai ter um determinado comportamento dependendo das datas que você coloca. Então, eu fiz aqui uma tabelinha onde eu coloco onde a data inicial é o último dia do mês e uma outra tabelinha onde eu coloco a data final como último dia do mês. Quando eu coloco a data inicial no último dia do mês, como é nesse primeiro caso aqui, ó, o que ela vai fazer? Ela vai desconsiderar esse 31 aqui. Vai dizer simplesmente assim, ó, do dia 30 de janeiro até o dia 30 de março, são 60 dias. Vai inclusive considerar fevereiro como um mês de 30 dias. E aí vai colocar simplesmente 60. Aqui, numa subtração normal, ele vai considerar esse 31, vai considerar esse outro 31, vai considerar os 28 dias de fevereiro e vai somar 59. Ó, fazem referência às mesmas duas células. Já nesse outro exemplo aqui, ele simplesmente pega essa data aqui do dia 28, despreza o mês de fevereiro, por ser 28 o último dia do mês, no caso de 2021, e começa a contar a partir do dia 1/3. E aí ele simplesmente conta 30 dias do mês 3, mais esses 10 dias do mês 4 dá 40. Aqui na subtração normal, o que ele vai fazer? Ele vai começar também a contar a partir do dia 1º, porque a contagem começa no dia seguinte mesmo, mas ele vai considerar o dia 31, por isso dá um dia a mais. Quando eu coloco na data final o último dia de um mês, você veja que ele considera aqui esse último dia do mês. Ó. Aqui quando eu cito o último dia do mês, ele está pegando aqui essas duas datas, que é uma data de um determinado mês, e uma outra data mais para frente, ele começa a considerar aqui, ó, essa data aqui, ó, esse dia 31, em todas elas. Ó. Senão ele simplesmente confere o número de dias igual, como se fosse a nomenclatura normal. Aqui não dá normal, por quê? Porque o mês de julho ele considera só 30 dias, embora seja 31, por isso que dá diferença aqui. Aqui dá igual porque o mês do meio é o mês de 30 dias, e aí ele subtrai igual. No caso do verdadeiro, que já é a convenção europeia, convenção financeira da Europa, aí como é que ele faz? Ele considera aqui os 2 dias depois de 28, que embora não exista, mas ele considera aqui, ó, 30 dias. Então é como se ele considerasse aqui os dias 29/2 e 30/2, que não existem, e aí dá 42 dias. Eu até fiz essa simulaçãozinha aqui, ó, como se tivesse mais 2 dias depois em fevereiro, e aí ele segue somando mais um, despreza 31 até o dia 10/4. E isso daqui dá uns 42 dias. Olha só. Ó, 42 dias. Diferente aqui no falso, que ele vai considerar aqui só 40 dias, porque ele despreza o mês de fevereiro. Então, no caso de verdadeiro, do argumento verdadeiro, ele vai considerar aqui o mês de fevereiro, aqui ele vai contar 40 porque ele despreza esse 31 aqui, ó, e aí conta só os 40 dias, dá igual, é uma contagem direta também, mês 4, mês de 30 dias,
E aqui, ó, ele vai dar 50 ininterrupto aqui. Eu tenho esse mês aqui, que é o mês de 28, que ele só vai contar até o dia 28 mesmo, até o dia que você marcou. Então existe essa diferença sutil entre o argumento verdadeiro, que é a Convenção Financeira da Europa, e o argumento falso, que é a Convenção Americana. Muito bem, vamos seguir em frente. Aí vamos ver agora a função dia-trabalho. Ela retorna o número de série da data depois do número especificado de dias úteis. E a sintaxe é essa: você escreve dia do trabalho, uma data inicial, um número X de dias, e se for o caso, escreve aqui, ó, os feriados que você quer marcar. Então vamos ver como é que isso funciona. Eu também criei uma tabelinha aqui de feriados para a gente poder citar esses feriados. Então digamos aqui, ó, que eu tenho uma data aqui, vamos colocar 24/5/2021. E aí eu quero contar para frente 300 dias. Como é que eu uso a função? Igual, dia trabalho, a data inicial é essa, e os números de dias são esses. Quando eu pressiono Enter, ele vai fazer o quê? Ele vai me entregar um número. Veja só que lá na sintaxe ele diz que ele entrega um número. E esse número é o número de série da data. Se é o número de série da data, como a gente já tem visto, basta eu simplesmente aqui, ó, colocar uma data abreviada, uma formatação de data abreviada, e eu já tenho a data. O que ele está fazendo aqui? Ele está contando 300 dias depois do dia 24/5, somando 300 dias e desconsiderando o sábado e domingo. Se eu quiser desconsiderar também os feriados, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar aqui, ó, os feriados nesse último argumento. Então eu seleciono aqui esses feriados, nesse intervalo, e fecho parênteses, e ele vai me dar uma data mais para frente, em que ele vai desconsiderar todos esses feriados aqui, ó, ainda existentes em 2021. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, a data de 20 de dezembro de 2020, todos os feriados de 2021 que não caíssem num final de semana, porque a função já despreza o fim de semana, serão também descontados desses 300 dias. Então, se eu fizer uma subtração aqui, ó, só a título de curiosidade, eu vou pegar essa data aqui e vou subtrair dessa daqui, ó. Dá 435 dias, ou seja, entre essa data e essa data, existem 300 dias úteis e mais 135 finais de semana e feriados. Então é assim que funciona a função dia-trabalho. Data inicial, um número específico de dias e um intervalo de feriados, se assim você quiser. Vamos em frente. Aí eu tenho uma função dia-trabalho INTL. O que essa função faz? Ela retorna o número de série de datas anteriores ou posteriores a um número especificado de dias úteis com parâmetros de fim de semana personalizados. Então você faz aqui, eu vou fazer a mesma coisa aqui. Vou colocar a mesmíssima data, mesmíssimo período, só que agora é dia, trabalho e INTL. Então eu tenho aqui a data inicial, ponto e vírgula, tenho aqui o número de dias, ponto e vírgula, e quando eu coloco esse segundo ponto e vírgula, ele me abre uma alternativa de colocar um argumento que vai definir qual é o meu esquema de fim de semana. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma atividade em que eu vou desprezar o sábado e o domingo, eu coloco 1. Meu final de semana é o final de semana padrão. Se não, eu quero que seja domingo e segunda, coloco 2. E vai até a opção 17, somente sábado. Então, dependendo da rotina que eu quero descrever, vamos colocar aqui, ó, somente domingo, para a gente ver como é que funciona. Então, digamos que no trabalho aqui, nesse trabalho, que eu estou querendo calcular essas datas, o sábado seja um dia útil, ponto e vírgula, feriados eu marco esse intervalo aqui, ó. Quando eu fecho parênteses, ele me mostra uma quantidade de dias, que eu vou dar a mesma formatação de data abreviada, 20/12, veja que ele recuou bastante no tempo, ou seja, ele está considerando os sábados como dias úteis, então ele vai acabar mais cedo. E se eu copiar essa formulazinha aqui, ó, você vai ver que ele vai dar menos dias, vai dar exatamente
365 dias. Vamos para a próxima função. A próxima função é dia trabalho total. Já essa função, ela vai me mostrar ou vai retornar o número de dias úteis entre duas datas. Qual a sintaxe? Você coloca a data inicial, a data final e os feriados. E aí ele vai te retornar o número de dias. Vamos ver como é que ela funciona. 14 de março de 2021 até o dia 24 de 12 de 2021. E aí vamos colocar a função aqui, ó, igual dia trabalho total. Data inicial é essa, data final é essa. Ponto e vírgula, feriados, eu venho aqui e seleciono os feriados. Fecho parênteses, ele vai dar 198 dias, ou seja, de 14/3 até o dia 24/12, seriam 198 dias. Vamos ver, eu vou até manter essa fórmula, trazer essa fórmula para cá, para a gente fazer essa subtração aqui normal. Esse menos esse. Quanto é que vai dar? Vai dar 285 dias. Porque no caso de dia trabalho total, ele está desprezando, ele não está considerando os finais de semana. A função dia trabalho, ela te retorna a data e a função dia trabalho total te retorna o número de dias. Próxima função, dia trabalho total e NTL. Então segue a mesma lógica de dia trabalho e NTL, só que aí ela vai trabalhar em duas datas. Só por uma questão de organização, vamos colocar aqui as mesmas datas. E aí vamos fazer a função aqui, igual dia trabalho total e NTL. Data inicial é essa, data final é essa. Quando eu ponho o segundo ponto e vírgula, ele me traz as opções. Nós vamos colocar aqui dizendo também que é somente domingo. Vamos fazer diferente? Somente sábado. Somente sábado, que é a opção alternativa 17, ponto e vírgula, os feriados estão aqui. Fecha parênteses, quando eu pressiono Enter, dá 239 dias. Eu vou transferir esses dias, essa função para cá, e vamos fazer aquela subtração normal. 285 dias, só que aqui, ó, ele dá mais dias que aqui, porque aqui, nesse 198, nesse dia trabalho total, ele despreza sábado e domingo. E aqui ele está desprezando só o sábado, que nós colocamos esse argumento 17. Aí eu tenho aqui a função fim-mês. Mas essa função fim-mês, fração ano, hoje, data, hora, mês, minuto, essas demais aqui, nós vamos finalizar ela numa terceira parte, porque o vídeo já está ficando um pouco longo. Então eu espero que esse vídeo aqui também ajude você nas suas planilhas. Um forte abraço e até a próxima!